Boa noite, gente. Tudo bem? Paz seja convosco. Então, para quem não conseguiu acompanhar ali no Instagram, eu vou fazer esse ao vivo aqui no Facebook. Depois eu vou deixar registrado, né? E quem quiser acompanhar essa mensagem, essa palavra, fique à vontade. Enquanto isso, eu vou deixar para vocês esse louvor da Elaine Martins, que fala um pouquinho também sobre a mensagem que eu vou passar hoje. Nos morros, cada vez menos dinheiro para sobreviver. Onde estará a justiça, outrora perdida? Some a resposta na voz e na vez de quem manda. Homens com tanto poder e nenhum coração. Gente que compra e que vende a moral da nação. Brasil, olha pra cima. Existe uma chance de ser novamente feliz. Amir Inácio, grande abraço, meu irmão. Deus te abençoe. Se você acompanhar um pouquinho aí dessa live aí, vou estar trazendo uma palavra abençoada. Como será o futuro do nosso país? Surge a pergunta no olhar e na... Boa noite, Silvio. Boa noite, Elinho. Tudo bem, queridos? Cada vez mais cresce a fome nas ruas. Boa noite, Julinho. Como é que tá, meu irmão? Tudo bem? Só esperar o pessoal entrar aí, eu já vou trazer uma palavra, uma mensagem para vocês. Sempre em frente, meu irmão, sempre em frente. Deus no comando sempre. Onde estará a justiça, outrora perdida? Some a resposta na voz e na vez de quem anda. Homens com tanto poder e nenhum coração. Gente que compra e vende a moral da nação. Bom, vamos lá então, vou dar início aqui. A mensagem que eu tenho para passar hoje é um pouco sobre o que a gente está, esse momento que nós estamos vivendo no país, no mundo, né? Quero trazer aí para os meus amigos, conhecidos. Já estive falando lá no Instagram, mas alguns não têm acesso ao Instagram, então eu resolvi trazer aqui no Facebook também. É uma mensagem que eu faço um comparativo entre Davi versus Golias, o mundo versus o coronavírus, né? Então, eu quero iniciar essa palavra lá no livro de 1 Samuel 16:11. E Samuel disse a Jessé: estão aqui todos os teus filhos?
E ele disse: resta ainda o mais moço, e eis que ele cuida das ovelhas. E Samuel disse a Jessé: mandai trazê-lo, pois não nos assentaremos até que ele aqui venha. Então, meus queridos, o que eu queria dizer para vocês é assim: Davi era considerado pelos irmãos e pelos homens o menor da família. Ele era considerado o último, o pequeno, mas isso aos olhos dos homens. Aos olhos de Deus, ele era gigante. E foi por isso que Deus abençoou, por isso que Deus pediu para Samuel ungir. Nós vamos ver que ser o menor na casa do pai, hoje em dia, é o que realmente Deus quer, né? Então, Deus não usa gente que se diz grande. O pré-requisito é sermos pequenos, é sermos realmente menores, né? Tanto que lá em Juízes 6,15, nós podemos ver que o próprio Gideão se considera pequeno, né? Se considera menor, porque ele diz assim, e ele lhe disse, né? Gideão disse: ó meu Senhor, com que salvarei Israel? Eis que a minha família é pobre em Manassés, e eu sou o menor na casa do meu pai. Então Gideão era outro que se considerava menor, mas era menor aos olhos dos homens, né? Não aos olhos de Deus. José também se considerava menor, se considerava pequeno, não era o último da família, mas se considerava pequeno. E também foi um grande homem abençoado por Deus. Dentre tantos outros, né? Então, quanto menores nós formos, maiores seremos. É na nossa fraqueza que Deus nos faz forte. Né? Lá em 2 Coríntios 12, 9, né? Você pode conferir comigo. Lá em 2 Coríntios 12, 9, diz assim. Só um minuto para a gente localizar aqui na palavra. Porque tudo o que eu falar aqui hoje vai ser na palavra. Vai ser com embasamento bíblico. E ele disse-me: a minha graça é suficiente para ti, porque a minha força se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. Pois bem, né? Aqui nós vemos que a nossa força é Jesus Cristo. Devemos ser fortes. Mesmo quando achamos que estamos fracos, Deus nos faz fortes. Né? Então, além disso, devemos também ser trabalhadores. Nesse momento que o país passa, nós estamos em casa, retirados em casa, mas com um propósito maior. Então nós temos que fazer o quê? Trabalhar na obra de Deus, né? Levar a palavra de Deus para aqueles que ainda não têm conhecimento dessa palavra. E assim Davi o fez. Davi era um homem trabalhador, né? Ele era um homem valente, ele era um homem inteligente, né? Ele era um homem corajoso, ele matou leão, urso, ele era um homem esperto, ele era pastor de ovelhas. Né? E assim devemos nós ser. E também devemos usar as nossas próprias ferramentas, aquilo que Deus nos dá de melhor, o dom que Deus nos deu. Né? Então, se Deus nos deu o dom de cantar, vamos cantar. E se Deus nos deu o dom de pregar, vamos pregar. Se Deus nos deu o dom de apenas ser obreiro, vamos ser apenas obreiro. Mas não vamos invejar e nem vamos ficar chateados com os dons do nosso irmão. Vamos nos alegrar. Né? Se o meu irmão tem o dom de pregar e eu não tenho, eu vou me alegrar, eu vou ficar feliz, eu vou agradecer a Deus pelo dom dele de pregar. Né? Então é isso que nós temos que fazer, usar as nossas próprias ferramentas. Davi, quando ele estava indo de encontro ao gigante Golias, ele percebe que as ferramentas que estavam sendo dadas para ele, o cinto, o escudo e a espada, não serviam para ele. Então, o que ele faz? Ele devolve, mesmo Samuel achando que aquilo ali era o melhor para ele devolve aquelas ferramentas, né? E diz, não, essas ferramentas não servem. Né? Então, ele pega uma funda, uma pedra, coloca dentro da bolsa pastoral dele e segue de encontro ao gigante Golias. Né? Então, mesmo o Samuel achando que aquela era uma peça que serviria em qualquer guerreiro, mas não é assim. Então nós não devemos ter inveja e nem devemos querer os dons dos nossos companheiros, dos nossos irmãos, dos nossos amigos. Né? Devemos usar as nossas próprias armaduras. Até porque, se nós formos ver em 1 Samuel 17, 49, se Davi usasse a armadura de Saul, ele jamais teria vencido. Né?
Então, Davi, ele pôs a mão na sua bolsa e dali tomou uma pedra e a atirou e feriu o filisteu na sua testa, de modo que a pedra afundou-se na sua testa e ele caiu com a sua face em terra. Então, veja bem, Davi, pequenino do jeito que era, ele conseguiu, da sua estatura mediana, atingir a testa do gigante Golias, cujo qual caiu com sua face em terra. Então, talvez se Davi estivesse usando as armas que lhe foi fornecida anteriormente, ele não teria tanto sucesso em derrubar o gigante Golias. Com certeza não teria. Então é isso que nós devemos fazer. Nós devemos usar nossas próprias ferramentas. Às vezes elas podem não ser muito, mas com certeza elas nos levarão à vitória, né? Davi era um homem valente, né? Como já mencionei anteriormente, ele já matou leão, já matou urso, ele era um homem destemido. Deus, ele não usa covardes. Se nós olharmos lá em Juízes 7:23, Deus dá uma ordem para Gideão, que Gideão fale com os guerreiros, né? E diga para eles que aqueles que não tiverem coragem, que não estiverem dispostos a ir para guerrear contra os midianitas, então que eles não fossem, que eles fossem embora, se dispersassem da tropa. Então, dos 32 mil, 22 mil foram embora, 10 mil permaneceram. Mas desses 10 mil, Deus ainda faz mais um desafio para Gideão e diz, leva eles até as águas. Né? Então, desses 10 mil, restaram apenas 300 que foram lutar contra as tropas midianitas e foram vitoriosos. Então, não importa quantos estão ao seu lado, importa que Deus está ao seu lado. Né? Então, se nós formos ver também, em Provérbios 24:10, diz assim, vamos lá para a palavra, né? Provérbios 24:10. Provérbios 24:10. Se te enfraqueceres no dia da adversidade, tua força é pequena. A adversidade que nós estamos passando, esse coronavírus que se fez, nós entrarmos em quarentena, ela está apenas testando as nossas forças. Porque se nós não tivermos força de ficar em casa, de cumprir uma ordem dos governadores que disseram, né, que temos que ficar em casa para que não espalhamos o vírus, nós vamos nos enfraquecer, porque estamos mais sujeitos ao vírus e vamos nos enfraquecer. Então, e se nós ficarmos em casa, obedecermos a ordem, então nós não vamos enfraquecer, vamos ficar fortes e podermos assim continuar a nossa luta, continuar a nossa batalha. Né? Até porque a nossa força é Jesus Cristo. Né? Em Filipenses 4:13 diz, tudo posso naquele que me fortalece. Então, se Jesus me fortalece, tudo posso em Jesus Cristo. E o principal de tudo, né, queridos, meus amados, é a unção. Né? Nada nessa vida que a gente venha fazer sem unção de Deus, nós vamos conseguir isso. Se nós formos olhar em 1 Samuel 16, 12 e 13, diz assim, e ele mandou buscá-lo e o trouxeram para dentro. Ora, ele era ruivo, Davi era ruivo, e ao mesmo tempo de formosa aparência, e agradável de se olhar. E o Senhor disse, levanta-te e unge-o, pois este é ele. Então Samuel pegou o chifre de azeite e o ungiu no meio dos seus irmãos. E o Espírito do Senhor veio sobre Davi daquele dia em diante. Samuel, então, se levantou e foi para Ramá. Então, irmãos, a unção faz toda a diferença. A unção fez diferença na vida de Davi. Até então, Davi era pequeno, era humilhado, era o último entre os irmãos, era o último na visão dos homens. Mas ele não era o último na visão de Deus. Né? A unção mudou a vida de Davi. Depois da unção, Davi se tornou o primeiro. Ele se tornou exaltado, se tornou amado. Ele, inclusive, se tornou rei. Uma pregação sem unção é só palavras ditas. Um louvor sem unção é apenas mais uma música. Uma adoração sem unção são apenas palavras. Oração sem unção são apenas palavras. Então, tudo na vida nós temos que ter unção. É a unção de Deus. Então, irmãos, essa era a mensagem que eu queria trazer para vocês hoje. Em breve eu venho com mais alguma mensagem para vocês durante esse tempo, essa quarentena, e após a quarentena também eu pretendo continuar trazendo para vocês. Espero que vocês tenham gostado, espero que compartilhem aí para quem precisa escutar uma palavra
de Deus, né? Tudo vem da palavra. Todas as respostas que nós precisamos estão aqui, na palavra, na Bíblia. Quero agradecer muitíssimo aos meus amigos aí que estiveram acompanhando, que vão acompanhar depois. Vai estar disponível no meu Facebook e depois também no YouTube, tá certo? Que vocês sejam todos abençoados, tenham uma semana de vitória e Deus os abençoe. E é isso aí. Até a próxima. Valeu.